tô aqui para dar continuidade à nossa série especial sobre livros cristãos. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a respeito da igreja primitiva, que também já foi algo que ardeu no meu coração e que o Espírito Santo me trouxe de presente, conhecer essas histórias. E me sinto muito privilegiada por isso. Eu tenho aqui Que Falem os Primeiros Cristãos. Uma análise da igreja moderna sob a luz do cristianismo primitivo. Então, este livro vai contar a respeito das doutrinas da igreja primitiva, vai contar sobre o que eles faziam, por exemplo, como era a ceia. Bom, na igreja primitiva, todas as vezes que eles se reuniam, eles celebravam a ceia do Senhor Jesus Cristo, né? Em dias de apostasia, onde se prega contra a ceia, dizendo que a ceia foi colocada pelo paganismo e tal. E isso na época de Constantino, que veio depois da igreja primitiva, enfim. Então, é uma pérola ter o privilégio de ver que a igreja primitiva realizava a ceia do Senhor Jesus Cristo todas as vezes que se reunia. Aqui, queridos, eu tenho um livro que talvez cause um pouco aí de polêmica, né, nos comentários e tal. Se você não é a favor, tudo bem, você tem o direito de comentar, porém, eu gostei do livro. Pastor Don Yulan, Aprendendo com os Apóstolos. Como eu tinha muita curiosidade de saber um pouco mais a respeito da vida dos apóstolos, esse foi o primeiro livro que eu li nesse assunto. Ele fala sobre a vida de Pedro, Paulo e João, mas ele conta bem pouquinho, né? Esse autor vai falar da vida de Pedro, Paulo e João, das suas atividades de trabalho, e como Deus usou isso na vida deles, como um exemplo, né? Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai pregar nas cidades e ele diz que ele trabalhava com as próprias mãos para que ele não fosse pesado para os irmãos, ou seja, não ficasse a responsabilidade das despesas dele nas costas dos irmãos, né? Pedro, nós sabemos que era pescador, e João remendava redes. E o que significava isso dentro do, vamos dizer assim, do trabalho que eles tinham em levar o evangelho, né? O que significava isso? Esse autor, então, ele escreveu a respeito disso, e é uma coisa muito boa o que ele escreve e ensina bastante pra gente. Amém, queridos? Então, recomendo. Embora algumas pessoas chamem esse pastor de herege, eu não vi nada de errado nesse livro. Posso ter lido com olhos inocentes, não tem problema. Mas não vi nada de errado nesse livro. Muito bem. Então, falando em apóstolos, falando em igreja primitiva e tudo isso, tem esse livro aqui que se chama O Espelho dos Mártires. Espelho dos Mártires. Esse livro, na verdade, ele é um compilado de uma obra bem maior, né? Ele foi resumido e ele fala a respeito da morte dos apóstolos e fala dos mártires da igreja primitiva. E ele tem um longo alcance falando em relação à história, tá? Então, para quem tem curiosidade de saber como Paulo morreu, como Pedro morreu, como os discípulos que vieram depois morreram, como foi a perseguição da igreja primitiva, enfim, essas coisas, né? Então, pode estar lendo esse livro, é um livro muito bom e vale a pena, certo? Muito bem. Agora, eu quero mostrar para vocês um outro livro, que é de John Foxe,
que se chama O Livro dos Mártires. Esse livro eu já vi várias edições dele, cada uma tem uma capa diferente, a minha é essa daqui, O Livro dos Mártires. É um livro que, olha, não tem explicação, não tem algo que a gente possa comparar. Cada página, olha, vamos dizer assim, vamos usar a palavra lá de Paulo, indizível. Pessoas que amavam Jesus muito, pessoas capazes de dar as suas vidas, de se despojar aqui na terra de todos os seus valores por Cristo, sendo capaz até mesmo de morrer por Cristo e de considerar isso algo honroso. As pessoas tinham tanto amor por Jesus, mas tanto amor que elas queriam ser mortas por Cristo. E quando acontecia de alguém ser livrado, né? Tem o caso aqui, por exemplo, de uma mulher que aconteceu isso com ela. Ela foi livrada, foi tirada do meio dos mártires, foi devolvida à vida normal, e ela começou a clamar: não, Jesus, não, eu quero ter essa honra, eu quero isso pra mim e tal. Enfim, só podemos explicar isso entendendo o amor que uma pessoa pode ter por Jesus, né? Quando uma pessoa ama Jesus, ela não tá se importando muito com essa vida aqui, né? Ela pensa como Paulo pensava: olha, viver é Cristo, se eu tô aqui eu vou pregar o evangelho, mas morrer, meu amigo, olha, põe lucro nisso. Então, é isso. Eu vou continuar então trazendo outras publicações para vocês, outros livros nos próximos vídeos, mas eu quero terminar esse vídeo dizendo que você pode abdicar de todos os livros, mas você não pode abdicar da Bíblia. Você nunca pode substituir a Bíblia por um livro. A Bíblia é o livro que tem o Espírito Santo, que traz o Espírito Santo para a sua vida. Você pode até ler um livro e encontrar ali ensinamentos do Espírito Santo que aquela pessoa recebeu, mas o Espírito Santo vem para a sua vida quando você mergulha na palavra de Deus. Então nunca substitua a Bíblia.